Mais uma vez, muito bem-vindo a este Air Summit. Falamos agora de especialidades de carreiras na Força Aérea. E vão estar comigo o capitão piloto aviador Rodolfo Silva, que eu peço para se dirigir aqui ao palco para entrar exatamente neste painel para conversarmos sobre as possibilidades de carreira na Força Aérea e para muitos que não estão muito dentro desta área são mais do que muitas vezes se pensa. Bem-vindo. Chamo também Diogo Barata, que também, obviamente, está na Força Aérea e que tem uma especialidade também com careta, que é Loadmaster. Para quem não sabe, já vamos saber exatamente o que é. Ivo Pinto, recuperador Salvador. Olá, viva, muito boa tarde, bem-vindo. E, finalmente, o Tenente-Coronel André Gonçalves, que é coordenador do Núcleo de Evacuações Aeromédicas. Faça favor, bem-vindo. Bem-vindo aos quatro, podemos nos sentar e vamos dar início a esta conversa. Vou começar com uma pergunta geral. As carreiras, as especialidades na Força Aérea conseguem ser atrativas, nomeadamente para os jovens? Começando por si. Boa tarde, antes de mais, grato pelo convite. Eu penso que uma carreira na Força Aérea é uma carreira não só profissional, mas é uma carreira para toda a vida, ou seja, é uma carreira de motivações. Quando se é jovem e se procura alguma motivação, a Força Aérea consegue habitualmente dar-nos essa perspectiva, termos um futuro diferente, termos um futuro mais ou menos garantido. E como tal, eu acho que a perspectiva de ter uma carreira na Força Aérea continua e acho que continuará a ser aliciante para os mais jovens. Muito bem. Ivo Pinto, também concorda? O que é que o levou a entrar na Força Aérea? O que me levou a entrar na Força Aérea foi, acho que o pensamento de qualquer um. Normalmente, quando se fala na Força Aérea, perguntam-me sempre se sou piloto. Não é o caso, há muitas outras especialidades na Força Aérea. No meu caso específico, era gostar de aeronaves. Sou operador de comunicações de formação base na Força Aérea e o que me mantém motivado hoje em dia agora é a minha função atual, que é recuperador Salvador. E acho que há muitas funções na parte operacional da Força Aérea que são bastante atrativas. E conseguem cativar os jovens? Sim. Já lá vamos falar exatamente como é que os conseguem atrair e reter. O Ivo dizia que quando se fala de Força Aérea, perguntavam-lhe logo se era piloto, e eu pergunto-lhe, coloco-lhe exatamente a mesma questão, se esta área consegue ser atrativa, nomeadamente para os mais jovens. Sim, a realidade é isso que acontece. Desde a minha infância, desde a minha jovem, desde que sou um jovem adulto, entrei para a academia, quando digo que estou na Força Aérea, a primeira pergunta é se sou piloto. Eu não digo, claro, eu não vou negar que isso me deixa orgulhoso, gosto de pertencer a esta especialidade. E sim, é altamente atrativo, porque acima de tudo é uma carreira que um jovem vai à procura de um sonho, é o sonho de voar um avião. Eu, quando disse ao meu pai que queria entrar para a Força Aérea, queria ser piloto, a primeira coisa que ele me disse foi: nunca vais ser rico. Mas não é essa a ambição. O objetivo, quando alguém concorre para entrar na Academia da Força Aérea e se tornar um piloto aviador, é a busca mesmo do sonho de ter as asas e voar as máquinas da Força Aérea. E sim, É outro tipo de riqueza. Exatamente. Não é material. E muitas vezes a outra precisa dessa vertente material, mas o que é certo é que a outra é que nos motiva e nos alavanca para essa vida fora. É mesmo isso. E Diogo, coloco-lhe exatamente a mesma questão, que é sobre o modo como se consegue atrair os mais jovens nas várias especialidades. No meu caso não foi preciso nada disso, porque eu, portanto, já era voluntário, tinha vontade de ir, já tinha também pessoas da família, neste caso o meu pai ligado à Força Aérea. Foi uma espécie hereditário, quase. Exatamente. E eu sempre quis vir para a Força Aérea, concorri para piloto, não conseguia entrar, e depois segui uma carreira diferente, um caminho diferente, mas no fundo aquilo que eu pretendia estou ligado aos aviões, e neste caso até sou a tripulante, portanto acho que consegui alcançar quase todos os meus objetivos. Muito bem. Nós estamos há mais de ano e meio a atravessar um período muito complicado a nível da pandemia. Felizmente as coisas parecem estar a tentar gradualmente retomar
a nossa liberdade, porque ao fim e ao cabo também é essencialmente a nossa liberdade que também está em causa, que teve grandes constrangimentos durante este tempo todo. Em toda esta área na Força Aérea e em várias áreas, mas neste caso concreto houve também um impacto da Covid, pergunto-lhe no seu caso, como coordenador do Núcleo de Evacuações Aeromédicas, deixaram de fazer missões, houve um aumento dessas missões. O que é que aconteceu neste ano e meio tão peculiar e que não esperaríamos nunca passar por algo assim similar? Sem dúvida que foi um ano diferente em todos os sentidos. No nosso caso, não fomos diferentes das outras áreas da Força Aérea. No caso concreto das evacuações, houve aqui alguns paradigmas que mudaram completamente. Nós estávamos habituados a fazer transporte de doente crítico, mas em ambientes controlados, ou seja, o doente infecto-contagioso não era uma realidade em Portugal. Com o aparecimento da pandemia e, sobretudo, na segunda vaga, em que houve um grande acréscimo de doentes e em que era necessário mobilizar doentes de um ponto para o outro do país, tivemos que nos adaptar e adaptámos e conseguimos começar a fazer nós o transporte destes doentes, ou seja, a Força Aérea sozinha não trabalha, mas articulamos com o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com o INEM, com os Serviços Regionais de Saúde também das ilhas, e a Força Aérea tornou-se a única entidade em Portugal a conseguir fazer o transporte de doentes infecto-contagiosos por via aérea. Ou seja, mesmo... Aliás, houve vários quando o continente estava completamente sobrelotado, houve vários que tiveram que ir para os hospitais, nomeadamente da Madeira, e foram transportados pela Força Aérea. Há uma grande parte do trabalho que é visível, que é aquela que aparece habitualmente nos noticiários. Há todo um trabalho de background que é extensíssimo e que nos permitiu ganhar essa capacidade. Ou seja, nós não tínhamos a preparação completa, mas em pouquíssimo tempo as equipas tiveram formação, os equipamentos foram adquiridos e conseguimos fazer esse transporte. Houve uma altura que era um transporte quase diário e estamos a falar de transporte de doentes complexos, não é um transporte simples, como se fosse um doente em ambulância de um hospital dentro de Lisboa. Aliás, até por pouco se conhecia da doença. Sim, portanto, logo aí havia dificuldades acrescidas. Nós tínhamos que lidar não só com a patologia, com o doente crítico, mas com a incerteza da tripulação. Ou seja, eu não posso transportar um doente sabendo que coloca em risco a tripulação, seja o resto da equipa médica, seja os operadores de cabine, seja os pilotos. E havia um grande receio. E só depois de várias missões acontecerem, depois de vermos que o ambiente era controlado por nós e que as coisas eram bem feitas, toda a equipa começou a trabalhar de uma forma mais descontraída. Mas durante a pandemia tivemos um acréscimo enorme de trabalho, mas também foi gratificante porque vimos que as nossas capacidades são reconhecidas e, sobretudo, conseguimos atingir uma capacidade que mais ninguém conseguia obter na altura. E foram realmente reconhecidas. Eu estava lá nos noticiários, nós sabemos exatamente a mais-valia que os vários ramos, ao fim e ao cabo, das Forças Armadas deram, o contributo que deram para combatermos esta pandemia que infelizmente ainda não está debelada. E agora, Ivo, é recuperador Salvador, da Força Aérea. Que impacto também teve para si esta pandemia e chegou também a ter receios nas missões que tinha? Não propriamente. No que diz respeito aos salvamentos agora no ambiente Covid, quando existe a suspeita de um doente Covid, nós temos de fazer um procedimento ligeiramente diferente, que é evacuar a vítima através de um cesto de resgate, que implica mais risco para a vítima, mas minimiza os riscos para o recuperador e, por consequente, o resto da tripulação. As grandes diferenças que houve para nós foi no transporte nosso para as ilhas, em que tínhamos de fazer vários testes, como os restantes cidadãos, mas no Covid nosso não teve assim grande impacto, felizmente. Ainda bem. E Tenente Coronel André Gonçalves, também lhe coloca mesmo a questão, o impacto da pandemia, nomeadamente na sua área de eleição, na sua especialidade. Teve algum impacto ou não? Na área profissional onde nós estamos, no F-16, nas esquadras de combate, não houve um conjunto de medidas mitigadoras, de modo a prevenir a propagação da doença, mas na operação em si não houve grande impacto. Até porque nós voamos sozinhos na nossa aeronave, reduzindo apenas o tempo de contacto com o pessoal responsável por fazer as inspeções e manutenção às aeronaves, e mesmo entre nós, próprios pilotos, também reduzimos o contacto ao máximo, mas na prática conseguimos sempre efetuar as nossas missões e assegurar que a missão da Força Aérea é cumprida. E Diogo Barata, também é a mesma questão. Houve algum impacto com a pandemia? Na operação não, porque o que a esquadra fez foi, portanto,
dividiu-se em duas equipas, dividimos a esquadra em duas equipas e essas equipas basicamente não se cruzavam para conseguirmos ter o mínimo de pessoas que pudessem vir a ser infectadas e para cumprir a nossa missão com 100% de proficiência e de capacidade. Muito bem. E agora falamos exatamente das carreiras propriamente ditas. Portanto, está no núcleo de evacuações aeromédicas. Olhar para as várias carreiras, as várias especialidades na Força Aérea, são cerca de, salvo erro, 26, pelo que eu estive ali a contar, a contabilizar. Coisa que, lá está, a grande maioria das pessoas, grande maioria não, mas uma parte das pessoas, quando ouve falar de Força Aérea, lembra-se logo dos pilotos, mas não é assim. Exatamente, explique-nos um pouco a sua área e quem é que pode ir para lá, o que é que oferecem e quais são as características necessárias. Bom, então, antes de mais, eu sou médico oftalmologista, sou médico militar com competência em medicina aeronáutica e neste momento coordeno o núcleo de evacuações aeromédicas. Como se percebe pela síntese curricular, nós temos uma abrangência enorme de funções e é a característica que nos diferencia da vida médica civil, ou seja, um médico que vem para a carreira médica militar vai ter obrigatoriamente ter capacidade de ação sobre várias áreas. Ao nível de entrada, qualquer pessoa pode entrar para a Academia da Força Aérea aos 18 anos. Nós temos dois modos de entrada, temos através da Academia da Força Aérea ou então colegas que já têm a sua formação de base feita poderão concorrer como médicos já licenciados. Depois de entrar nas Forças Armadas, e vendo agora uma reestruturação dos quadros de saúde militares, existe a possibilidade das pessoas seguirem uma parte clínica ou uma parte menos clínica, mas sempre com alguma ligação à parte operacional. O que se pretende no futuro é que todos os médicos com especialidades hospitalares desempenhem as suas funções no Hospital das Forças Armadas. É assim que penso eu que seja este o desígnio para o futuro, o que não invalida que a parte operacional não seja mantida ao longo da carreira. E, portanto, o que eu, como volto a repetir, nos diferencia de um colega da carreira civil é que iremos sempre ter quase duas vidas paralelas, por assim dizer, ou seja, mantenha a oftalmologia, mantenha a parte operacional e as duas têm que concorrer em simultâneo. É esta a nossa Mas diferença. consegue ter consultório? Nós conseguimos exercer. É claro que neste momento a parte operacional ocupa grande parte da minha carreira, ou seja, não só a parte de execução das missões, Está mas condicionado. sim, condiciona-nos em algumas partes, mas é tudo uma sucessão ao longo da carreira. Teremos alturas mais operacionais, alturas mais clínicas e depende também da vontade de cada um, do que estamos dispostos ou não a abdicar da nossa vida pessoal e profissional em prol de um objetivo. Mas é sempre possível conjugar, com mais ou menos esforço, mais ou menos sacrifício, mas é possível conjugar as duas Ou carreiras. seja, quem gosta muito, um jovem que gosta muito da Força Aérea e gosta muito também de medicina, pode entrar na Força Aérea e tirar o curso de medicina na Faculdade de Medicina Pode. da Universidade de Lisboa? Pode. Habitualmente há Ou noutra, vagas, não sei. habitualmente há É em vagas Lisboa, na não é? Academia da Força Aérea, exatamente, costuma ser com a Universidade Nova de Lisboa, em que fazem o curso de medicina. Tem uma parte militar em simultâneo, como um colega que seja piloto aviador ou como um colega de engenharia que faz a sua academia militar e em paralelo o curso de medicina. Portanto, logo aqui se percebe que há duas carreiras em simultâneo a acontecer. Mas após esta formação fará o internato médico como um colega civil, ou seja, vamos para hospitais civis, onde haja capacidade formativa da unidade, fazer a nossa especialidade. E essas especialidades habitualmente são de acordo com as necessidades das Forças Armadas como um todo, ou seja, não é a Força Aérea que decide que quer um oftalmologista, um ortopedista, é o total das necessidades das Forças Armadas são tidas em conta, porque no futuro o objetivo é haver um trabalho de equipa de médicos de todos os ramos a trabalharem para um bem comum, que será neste caso o HFAR e a saúde militar. Mas não é o jovem que está na faculdade que escolhe a sua especialidade? Não, o jovem escolherá, ou seja, fará o curso e depois, como um colega da vida civil, no final fará o exame de admissão à Exatamente. especialidade. São seriados e, consoante a nota de seriação, poderão concorrer às especialidades. Há especialidades que são mais carenciadas nas Forças Armadas, seja pela nossa atividade ou mesmo pela carência de alguns recursos humanos. E, portanto, após fazer este exame, irão fazer uma escolha seriada consoante a nota que tenham feito também no exame de admissão. Aqui a grande diferença que se pode dizer para uma carreira civil é que o médico, ao fazer a especialidade, automaticamente terá o seu lugar garantido num quadro, que é o quadro das Forças Armadas. Na carreira médica civil, creio que os colegas poderão ter alguma dificuldade em arranjar algum lugar de quadro no final da sua formação, mas isto já são dados que acontecem 15 anos depois da entrada numa academia, porque Sim. a academia, a formação não específica e a formação específica de seguida. E existe um contrato estabelecido com os jovens que entram e que vão tirar o curso lá fora ou podem sair a qualquer momento? Sim.
O contrato que existe é um contrato que existe com qualquer jovem que entre para a Academia da Força Aérea, ou seja, nós entramos para a Academia da Força Aérea e teremos que dar algum tempo de carência após terminarmos a nossa formação académica. Nos quadros permanentes da Força Aérea, por hábito são 8 anos após entrar nos quadros permanentes, a pessoa poderá pedir o seu voto ao quadro. É claro que, como em qualquer casamento, as coisas poderão não acabar bem e a pessoa terá sempre hipótese de sair-se, caso seja a sua vontade. Mas aí tem que indenizar a Força Aérea, não? Exatamente. Porque, entretanto, houve... É um contrato. Exatamente. É um contrato. Que houve recursos financeiros que foram administrados. Exatamente. Há uma mais-valia em ser médico para ter feito essa opção? Sim. Mas como é que o que é que diria um jovem que quer medicina e que está na dúvida se valerá ou não a pena entrar para a Força Aérea, porque se calhar até ao nível privado ganharia muito mais. Porque podia conciliar o SNS. São escolhas que habitualmente se fazem numa idade que não é fácil, que é numa juventude ainda em que somos audazes, em que queremos experimentar coisas novas. Como nós. Exatamente, esse espírito mantém-se. Mas são alturas em que a pessoa pode efetivamente ponderar quer uma vida diferente ou quer uma vida igual aos meus pares. E aqui na Força Aérea nunca me prometeram nada, é certo. Nós vemos os exemplos dos que nos antecederam e tentamos perceber se é ou não é a carreira que nos agrada. É claro que é uma carreira, como eu disse, é diferente, ou seja, não vejo nenhum oftalmologista a voar como nós voamos, a fazer missões no estrangeiro como nós fazemos. Estando disposto a abdicar do conforto do lar, de noites dormidas fora de casa e de um vencimento talvez não tão atrativo, sim, é uma ótima carreira e, como em tudo, a pessoa tem que estar motivada. Estando motivada, as coisas são agradáveis. Logo é mais fácil, é tudo mais fácil. E Pinto, o que é que, há pouco dizia que sempre gostou da Força Aérea, mas o que é que o levou em concreto a optar pela especialidade de recuperador-salvador, quando existem 26 operadores de meteorologia, vou só dizer algumas, operadores de circulação aérea e radaristas de tráfego, operadores radaristas de detecção, operadores de informática, 26. Podem entrar no site da Força Aérea que está lá tudo. Eu sou recuperador salvador da Força Aérea. O que é que faz em concreto? O que eu faço em concreto é, não é supervisionar, é trabalhar com todo o equipamento de resgate da aeronave, prepará-lo e, no caso de ser utilizado pela aeronave, sou eu que deixo no helicóptero, neste lugar de guincho, seja para mar, embarcações ou terra, para efetuar o resgate de vítima ou vítimas da melhor maneira possível, para os manter sãs e chegarem bem. Portanto, é a pessoa que tem o primeiro, a priori, será das primeiras pessoas a ter o contacto com a vítima. Exatamente. Portanto, antes do médico. Portanto, uma enorme responsabilidade, não é? Como é que é arriscado? Sim. Como é que se consegue cativar os mais novos e recrutá-los, atraí-los, exatamente em volta ao início, tendo em conta toda a dificuldade, porque existe, toda a dificuldade inerente e a responsabilidade das missões? Eu acho que é inerente ao ser humano querer ajudar alguém, querer salvar alguém. Acho que hoje em dia a maioria das pessoas já viram um filme chamado O Guardião, que em parte foi a razão que eu quis tentar ser recuperador Salvador. Foi logo Não teve dúvidas a olhar para aquelas especialidades todas, porque teria perfil para outras. Eu já estou na Força Aérea há 20 anos. Eu sou operador de comunicações, que é a minha especialidade. Recuperador Salvador é uma subespecialidade do qual apenas sargentos do quadro permanente podem concorrer. E findo realmente o meu curso de sargentos do quadro permanente, surgiu essa oportunidade e não há nada melhor, na minha opinião, do que ver uma cara de alguém que vê ajuda a chegar. E isso, acho que fazer parte disso, acho que é atrativo para qualquer pessoa. Isso é impagável, não é? O sinal de conseguir-se ajudar e de ver-se. Essa é a nossa é a sua maior recompensa, não é? Exatamente. Nada mais paga uma sensação dessas. E Diogo, Loadmaster da Força Aérea Portuguesa, o que faz concretamente quando fez a opção? Não pensou noutra especialidade? O que é que esta tem melhor mais-valia em relação a outras? Portanto, os Loadmasters
são oriundos da manutenção das esquadras de transportes. Podem ser MARMs, que é a minha especialidade, mecânico de armamento e equipamentos de voo. Podem ser MMAs, meliaves ou melecas. Neste momento podem ser das 4 especialidades. Até há bem pouco tempo, na esquadra 501, que é a esquadra a que eu pertenço, éramos só MARMs, que íamos para Loadmasters. A função do Loadmaster é... Portanto, o Loadmaster no C-130, que é o avião que eu vou, é responsável por fazer o cálculo do peso e centragem da aeronave com passageiros, carga, combustível, tudo incluído. É também responsável pelo carregamento e descarregamento da aeronave em termos de passageiros, carga paletizada, carga a granel ou viaturas, na preparação da aeronave para evacuações aeromédicas, o que for preciso. E é também quem apoia o piloto comandante da aeronave na tomada de decisão durante as operações de voo. Portanto, no fundo, o Loadmaster é os olhos do piloto comandante no compartimento de carga, porque quando estamos em ambiente operacional a fazer paraquedistas, projetar forças, largar carga, que é preciso às vezes largar para abastecer as tropas no terreno, nesses lançamentos o piloto comandante está a voar a aeronave, como é lógico, e nós estamos a fazer o lançamento. Portanto, durante aquele lançamento, nós somos primordialmente responsáveis por tudo o que está a acontecer, inclusive ao nível da segurança e das emergências em voo. Portanto, há também um nível de responsabilidade muito, Sim, muito elevado. Se houver uma emergência, não é uma emergência propriamente dita com a aeronave, que essa é gerida pelo piloto comandante, mas uma emergência na largada pode ter implicações na nossa operação e pode ser extremamente grave. E então aí nós temos que, portanto, resolver a emergência todos em conjunto como uma tripulação, seguindo os passos que estão definidos e pré-brifados, porque nós antes das missões brifamos tudo, o que é que vamos fazer, e no final das missões debriefamos tudo o que correu bem ou o que correu menos bem para melhorarmos e, portanto, essa é a nossa função, é executar a nossa função com o máximo de proficiência que nos é possível. Se por acaso não acontecer com a proficiência que nós desejamos, nós debriefamos e vamos corrigir os erros que cometemos para que eles não voltem a acontecer. Claro, claro. E o que é que o levou a optar por esta especialidade e não por outra? Porque foi uma oportunidade, era uma coisa que eu gostava de fazer, dava para voar no C-130, que é um avião que eu gosto, e para mim, como oportunidade de carreira, foi o ex-libris da minha carreira, foi tipo ao nível operacional, não ao nível portanto, da progressão de carreira pelo posto, mas pela progressão de carreira na operação propriamente dita. Eu acho que é o topo da carreira, pelo menos para mim, não é? E é o ex-libris, ser Loadmaster para mim é um orgulho, bastante orgulho. Nota-se pela maneira como fala. E há muitos jovens também nessa área ou não? Ou Há faltam alguns jovens, mas hoje em dia é um bocadinho mais difícil cativar a juventude porque o mundo está diferente e as coisas são diferentes e temos que arranjar ferramentas que nos permitam adequar-nos à evolução dos tempos e conseguir recrutar pessoas ou chamar pessoas para a nossa causa, porque no fundo isto é uma causa. Ser da Força Aérea é uma causa. E como é que se conseguiria, na sua opinião, cativar um jovem, além de ser uma causa, como diz, é uma missão, não é? Como é que se consegue captar jovens para essa especialidade em concreto? Eu O que é que lhe diria? Por exemplo, se eu quisesse ir para a Força Aérea, porque o que é certo é que, no seu caso, foi seguir as pisadas que já vinham de trás. Agora, se um filho, se um familiar, se eu quisesse ir para a Força Aérea, o que é que lhe diria que a sua especialidade traria em detrimento de outras? Portanto, quais eram as vantagens dessa especialidade em relação a outras? Qual é a maior satisfação que lhe daria? A minha ótica, como é lógico, não é a minha ótica, pode não ser a ótica das outras pessoas, mas eu diria-lhes que se querem uma carreira com adrenalina, aliciante, em que possam ainda mais conhecer muitas coisas, realidades diferentes e prestarem, ou se é essa a vontade deles, prestarem serviço a Portugal na Força Aérea como Loadmasters, numa esquadra de transportes, vamos ter um avião novo,
vai ser um avião aliciante. Temos o C-130, que é uma máquina que já deu provas e que tanto já fez para este país. Acho que ser Loadmaster, por si só, é motivo de orgulho para eles quererem vir e participar connosco naquilo que é a Força Aérea. E capitão, ao falar-se de Força Aérea, conforme nós dissemos, para muitos é a concretização de um sonho, há bocado dizia, é voar. E é voar ali de uma maneira com grande velocidade, com muita adrenalina, ali não falta. Como é que conseguia? Para muitos jovens, voar é realmente um sonho, mas nem todos conseguem chegar lá, conforme sabemos, não só pelos custos inerentes ao curso, propriamente dito, mas os jovens conseguem entrar na academia. Quais são os requisitos para entrarem e para serem depois pilotos? Já não vamos falar do F-16, isso é mais à frente, porque não é logo. Antes percebi saber como entrar para a academia e como ingressar nos quadros da carreira de piloto aviador. Ok. Tendo terminado pelo menos o 12º ano, com o exame da nota de matemática, concorrem, candidatam-se à Academia da Força Aérea, são submetidos a uma série de provas, desde exames psicotécnicos, exames médicos, testes físicos. Durante 2 semanas são avaliados no que nós chamamos de estágio de seleção de voo, em que, com 2 dias de aulas teóricas, têm que ser capazes de saber operar o básico de uma aeronave durante 7 voos. Pronto, não é suposto o aluno ou o candidato conseguir voá-lo, mas tem que pelo menos demonstrar que tem aptidão e que, se lhe derem a oportunidade, ele vai conseguir evoluir e não tem o receio de estar no ar, não tem medo de tomar ações, não tem medo de fazer o que é necessário e que reage ao stress. Pronto, é uma coisa também que é avaliada. Depois de fazer a prova tem a prova da aptidão militar, conhecida como a recruta na gíria. E depois, a partir daí, está na Academia da Força Aérea, se estiver dentro das vagas. A Academia da Força Aérea, neste momento, é um mestrado, com a duração de 6 anos. Durante os primeiros 5 anos, é um mestrado em si, com formação académica, militar e física. E o 6º ano consiste no tirocínio, em que não é mais do que aprender a voar um avião. Aprender quais são os princípios básicos do voo daquele avião, aprender a descolar, fazer as manobras básicas, fazer uma acrobacia, aterrar, planear um voo do ponto A para o ponto B, independentemente das condições atmosféricas, e ainda fazem também uma introdução à formação, ou seja, 2 aviões a voar em proximidade. Sim. Também é feito durante o tirocínio. Pronto, no final, se passarem, acaba o tirocínio com sucesso e recebem a gestão desejada das asas. E a partir daí estão no quadro especial de piloto aviador. E tem essa formação toda. Nós passámos por este período pandémico em que os aviões estiveram em terra, recomeçam. Aliás, acaba por ser também aqui o lema deste Air Summit, Flying for a New Start. Portanto, está-se a recomeçar de novo. Mas o que é certo é que muitos desses jovens que recebem a formação depois são aliciados, se me permite o termo, para ir para a aviação comercial. E os honorários são bastante melhores. Sim, no final, a carreira de piloto tem algumas fases e a primeira fase, digamos, é em que se voa muito, é aquela que eu falei da realização do sonho, de estar a fazer uma coisa que se gosta muito, a se ver o planeamento, vou voar, espetacular, vou para o trabalho, vou contente e eu sei que vou gostar. Há uma altura que isso acaba, chegando a uma certa fase da vida, a um certo posto, em que passa a ser uma função mais administrativa, ou seja, passa-se a ter outro tipo de responsabilidades, em que já não é voar. Voar passa a ser para os cões inferiores, para os mais novos, e já passaram o conhecimento que tinham a passar, agora estão, digamos, numa secretária. E é Isso aqui, não é frustrante? é aqui que entra a frustração de algumas pessoas, mas não posso dizer que haja apenas uma razão. Eu sei que há pessoas que saem, há um problema de retenção de pilotos na Força Aérea. Há alguns que é assim, pelo dinheiro, porque a remuneração da aviação civil estatisticamente é mais elevada. Há pessoas que saem por motivos familiares, porque estando na Força Aérea estão limitados à geografia das bases, portanto essas unidades estão em Lisboa, estão em Monterrey, estão em Beja, e eles são de Bragança, vamos dizer, no extremo, e não conseguem trazer a família mais próximo, se calhar também vai querer sair. Pronto, ou seja, não há apenas uma razão,
Sim, não digo que o fator monetário não seja preponderante, mas não é o único. Mas após a formação é feito o tal contrato de que falávamos há pouco. Sim. Após o... Portanto, não podem sair logo. Podem Podem indemnizar. indemnizando a Força Aérea, sim. Atualmente, o período após o término do curso são 14 anos. 14 anos. 14 anos. E como é que se chega a piloto de F-16? Não é rápido, é um processo prolongado no tempo e demora amoroso. Portanto, após o que eu falei do tirocínio, após esse tirocínio, é feita uma filtragem inicial que, consoante as notas e a aptidão de cada piloto, eles são distribuídos pelas diferentes unidades aéreas para voar os diferentes tipos de aeronaves e cumprir uma diferente missão. Os que demonstram aptidão e que querem, porque para ser piloto de combate não basta só ser muito bom, é preciso querer, porque é necessário muito empenho e não é só voar, é preciso estudar, é muita dedicação, há muita causa pessoal. Portanto, esses, se quiserem e se tiverem aptidão, vão fazer ainda durante um ano uma fase específica em aviões de reação nos Estados Unidos, na Força Aérea Norte-Americana, que depois regressam. A regressar, depois ainda é feita uma nova filtragem e assim, e aí desse pequeno núcleo, os melhores vão para Montreal, onde depois fazem o curso de F-16. Para aqueles ambicionados F-16, portanto Exatamente. são muito poucos os que conseguem chegar lá, não é? Sim. Agora, nós estamos aqui nesta mesa, que não é mesa, mas neste painel, há uma mulher que é moderadora e há 4 homens. Portanto, aqui as cotas não estão estabelecidas. Eu, por acaso, sinceramente, não sou a favor de cotas, mas o que é certo é que há muitas diferenças. E olhando aqui para a Força Aérea, são cerca de 700 para um universo que ronda os 6.000 militares. E esta é a pergunta que eu vos faço a todos, que é como é que se justifica uma diferença tão grande e se na vossa área em concreto existem ou não mulheres? Presumo que na sua existam. Sim. E por que será? A área da medicina é o extremo oposto do que me está aqui a perguntar, porque na área da medicina os homens estão em larga minoria. A maior parte são colegas raparigas. E é cotas ao contrário. Exatamente. Portanto, na área da medicina, acho que não é só na vida militar, na vida civil também acaba por ser assim um pouco. Há um grande quantitativo de mulheres nas fileiras militares, sem dúvida que há. No resto da Força Aérea, desconheço os números absolutos, mas o que é certo é que cada vez mais se vêem mulheres, primeiro em funções de destaque, em funções não tem a ver com postos, estou a dizer em destaque, em funções executivas de destaque. Portanto, conseguem chegar já ao topo? Sim, e uma coisa que nós não notamos garantidamente é qualquer tipo de discriminação, ou seja, ao ser militar, homem ou mulher, as competências são as mesmas e as obrigações também são as mesmas. Portanto, nem elas se sentem discriminadas nem negativa nem positivamente, ou seja, acaba por haver uma harmonia bastante grande em todo o ambiente militar. Portanto, para nós... Deixa-me ouvir agora o Ivo Pinto. Tem colegas nesta área de recuperadores Salvador mulheres? Em 98 militares, em 42 anos, ainda não tivemos uma mulher, infelizmente. Porquê? Não sei. Tivemos uma concorrente que passou toda a parte médica e psicotécnica, mas falhou nos testes físicos mais específicos. Mas aguardamos haver uma concorrente que consiga cumprir o necessário. No mundo inteiro, conheço pelo menos 20 mulheres que desempenham a função de recuperador, seja Estados Unidos, Noruega, Espanha, França e Inglaterra, mas cá aguardamos. Cá ainda não. E Diogo, alguma mulher colega ou nem por isso? Nós temos já uma mulher Loadmaster qualificada e já há algum tempo, por acaso, e estamos agora a formar outra. São 99 horas de teoria, com mais 46 horas de prática, 5 voos locais, 5 voos oceânicos e, portanto, ela já está a fazer a parte prática, portanto, brevemente vai começar a cruzar aí os céus. Muito bem. E pilotos de F-16, mulheres? Pilotos de F-16 ainda não houve nenhuma em Portugal. Já houve uma mulher piloto de combate em Portugal, formada na década de 90. Na altura voava a aeronave Alpha-Jet, que era uma aeronave de ataque ao solo. Mas a partir daí não houve mais nenhuma. Não tenho uma explicação para isso. Eu
do meu curso, há uma camarada que tinha a possibilidade de ir, mas optou, foi uma opção pessoal, não seguir, porque tal como eu disse, não basta ter a aptidão técnica, de conseguir voar a aeronave, também é necessário haver um empenhamento pessoal, Claro. e que não foi o caso. Então, como é preciso conjugar as duas situações, ainda acabamos, desde 1993, ainda não houve nenhuma mulher a voar F-16 em Portugal. Infelizmente. Pode ser que seja para breve, quem sabe. Só vos posso dar poucos segundos a cada um para fazerem um apelo a quem está em casa ou a assistir onde quer que seja via streaming. Entre as várias especialidades existentes na Força Aérea, há várias ligadas às engenharias e são muitas agora, a aeronáutica entre outras. Que apelo fazia e o que é que diria aos jovens, aos mais novos, ao sangue novo, para entrarem na Força Aérea? Em 20 segundos. A Força Aérea é uma opção sustentada e uma opção diferente da vida civil. No entanto, como qualquer opção, terá prós e contras, mas é garantidamente uma boa opção, com uma perspectiva de trabalho completamente diferente do que estamos habituados a ver no nosso dia-a-dia. Ivo. Eu acho que o que dava incentivo a alguém era para fazer parte do sentido de missão. Acho que todos nós temos também a vontade de pertencer a algo maior que nós. E a Força Aérea é isso mesmo. Seja na parte de defesa aérea, seja na parte de salvamento, acho que toda a gente quer fazer parte de um grupo. Nós somos um grupo de trabalho e acho que estamos bem vocacionados para a nossa missão, que é o que interessa. Ivo. Força Aérea é uma família. E todas as famílias crescem, portanto, estamos abertos a novos filhos, novos sobrinhos, novos enteados, se assim o entenderem e se assim acharem por bem, mudarem a vida deles e fazerem da vida deles uma coisa em grande. Capitão. Quem quer realizar um sonho, uma carreira até com alguma estabilidade, a Força Aérea é um local muito aliciante e penso que seria sempre uma boa. Voltaria a fazer o mesmo se fosse eu agora com 18 anos. Voltaria, Voltaria a fazer o mesmo. não se arrepende nada. Não. Muito bem, muito obrigada a todos. Ao fim e ao cabo, a Força Aérea, utilizando ali as palavras também do Diogo, é uma causa e é uma missão. Eu agradeço-vos pela missão, pelas várias missões que têm desempenhado e esperemos que realmente os jovens, independentemente da questão remuneratória que nós sabemos que na área civil se ganha muitas vezes bem mais, mas também há outros prazeres na vida, nomeadamente, e ali usando as palavras do Ivo, olhar para o rosto de quem acaba de salvar. Muito obrigada a todos, foi um gosto. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.